Oiê, pessoas lindas e abençoadas, como vocês estão? Obrigada por nos honrar com a sua audiência aqui no nosso Histórias de Vida Podcast. O episódio de hoje está com gostinho, gente, de metanoia, de mudança, transformação. Mais uma vez seremos impactados com as superações dos nossos convidados. Antes de tudo, eu quero deixar aqui a minha gratidão, o meu agradecimento, o meu sentimento de honra, de agradecimento mesmo, assim, infinitamente a Deus, por Ele ter colocado este projeto em meu comando, em minhas mãos, para que eu possa trabalhar da melhor forma. Este programa, que é o Histórias de Vida Podcast, que é teu, Senhor, muito obrigada, que nasceu para transformar e mudar vidas. Nasceu para ajudar pessoas que estejam passando pelas mesmas situações a superar desafios. Obrigada, meus queridos, que me dão audiência, aos que estão conosco na Rádio Cuiabana FM e aos que estão conosco nas redes sociais do YouTube e do Instagram e outros. Nada é por acaso, tudo é para quê ou para quem. Tudo é propósito. Gente linda, repasse para outras pessoas o link deste podcast. Compartilhe vocês para que possam salvar vidas com as histórias aqui contadas. E hoje está aqui para contar um pouquinho da sua história. Ela, que é linda, gente, nasceu em Poconé, Mato Grosso. E com 6 anos de idade, a família dela mudou para Minas Gerais. Ela é uma mulher inteligente, determinada, culta, estudiosa. Ela é master coach, ela é palestrante e servidora pública. Vamos saber mais? Aqui na bancada do Histórias de Vida Podcast, conosco, Angélica Reis! Uhul! Seja muito bem-vinda, querida, a brilhantar a nossa bancada. Obrigada, Lidiane. Boa noite, Lidiane. Boa noite a você que está nos ouvindo. Boa noite a você que está nos assistindo. Que bom que você está aqui nesse momento. Tenho certeza que nesse dia vai trazer muita coisa nova para você. Algo vai impactar a sua vida. É isso mesmo, tá vendo, gente? Olha como a mulher é tão culta, lê tanto, que você já pensou com uma boa noite dessas? Maravilhoso, né? Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela honra de estar aqui conosco, de contar mais sobre um pouco da sua vida. E conta pra nós essa história de 6 anos de idade, seus pais mudaram para Minas Gerais e aos 10 anos seu pai faleceu, né? E você perdeu o seu pai assim. Conta pra nós como que foi você vivenciar tudo isso. Com 6 anos vocês mudarem, aos 10 anos perder seu pai. Conta pra nós como que foi sua infância. Gratidão, Lidiane, pelo convite. Eu fiquei super honrada, muito agradecida e logo vi que era um convite de Deus, né? Nada é por acaso, como você falou. Eu morava em Poconé, morei até os 6 anos com os meus pais e o meu irmão. E aí depois nós mudamos para Minas Gerais. Ele era de lá e aí nós fomos para lá. E quando eu tinha 10 anos, ele faleceu. E aí depois que ele faleceu, com essa idade, tem muitos... Pode ser que tenha pessoas que estejam nos ouvindo que perdeu ou o pai ou a mãe durante a infância e depois ali não soube, teve dificuldades de lidar ali com a situação, né? Que às vezes as pessoas adultas não conseguem explicar, passar, ou também estão vivendo ali um luto junto e tem essa dificuldade, né? E aí, nesse período, foi um marco na minha vida, né? Porque a gente nunca espera que vai perder um ente querido, né? Tão próximo. Sempre assim que seja outros. E quando nós temos essa fase dos 0 aos 12 anos, nosso cérebro ainda está em formação, então a criança ainda não entende direito quando um dos pais morre. É como se aquela criança se sentisse abandonada por um dos dois. E aí foi um marco, e aí depois dessa época também, no crescimento, né, porque aí a minha mãe criou eu e o meu irmão, né, teve apoio familiar. E aí também vem gerando, assim, durante essa fase, vem ali as consequências, né? Assim,
vem ali os dias de, por exemplo, o Dia dos Pais, né? Para quem não que tem... fica saudade, Fica né? saudade, às vezes a criança não entende, né? E aí, às vezes, naquele dia vem um sentimento de tristeza. Eu vejo até em adultos, pessoas adultas... Você sente algum sentimento de abandono nesse sentido ou não? Então, hoje não, porque assim, já fiz vários cursos, passei, né, por um Por processo... terapias e tudo mais, ou não? Teve necessidade? Não, foi mais assim, leituras de autoconhecimento, muito sim. também a igreja, né? Assim, a Sim. intimidade com Deus, porque aí quando você também começa a reconhecer ali Deus como Pai, nosso Pai, né? E buscar uma maior intimidade, e até às vezes a morte de um ente querido, às vezes afasta a pessoa de Deus, porque ela, assim, às vezes fica culpando Deus, né? Ah, por que, né, aconteceu isso comigo? Por que ele foi tão cedo, né? Às vezes tem pessoas, comigo não aconteceu isso, mas eu já vi pessoas ali que contaram essa história, né? Que às vezes fica presa lá no passado. E às vezes vem uma depressão na idade adulta. Você disse que o pai, na verdade, ele gera uma segurança na filha, né? E muitas meninas que não tiveram o pai presente, elas são inseguras e acabam entrando em algum tipo de relacionamento muito cedo e, inconsequentemente, assim, buscando o amor do pai naquela pessoa, né? E que você também foi uma mulher, ou é uma mulher insegura. Você ainda acredita que você é insegura? O que você pode nos dizer com relação à figura a figura paterna, né, num seio familiar, relacionado à mulher? Então, a mulher, o pai, ele gera segurança na filha, né? Sim. E aí, quando tem a ausência desse pai, né? Cresce uma criança, uma menina insegura, né? Às vezes, uma menina mais tímida. Eu era muito tímida, assim. Sim. Quem me conhece há 5, 10 anos atrás, lembra o quanto eu tinha dificuldade ali para me expressar publicamente para várias pessoas. Aí vem os medos, né, as inseguranças, e não só pais que faleceram, mas às vezes tem pais que estão ausentes emocionais em casa. Ele está na casa, mas só que não dá aquela segurança. Aquela atenção, aquele aconchego, né? Tem dificuldade, às vezes, de abraçar a filha, tem dificuldade ali de passar um tempo com ela, e vai gerando, ocasionando na insegurança na fase adulta. E às vezes chega aquela criança na adolescência, vem ali as vulnerabilidades, começa a namorar antes do tempo, muito cedo, mas porque houve uma falta de amor, de tempo de qualidade ali com os pais na infância. E tudo isso que a Angélica está falando, na verdade, ela não voltada somente para as meninas, porque na verdade assim, nós estamos falando, né, no sentido feminino, por conta de ser uma mulher no momento sendo a entrevistada, mas também podemos colocar no sentido de menino também sentir essa ausência, né? Essa necessidade de crescer no âmbito familiar com a figura paterna também, né? Porque o seu irmão, ele provavelmente deve ter sentido muito. Sim, no menino também há vários casos, né? Quando não está ali o pai presente, né? Porque ele vai se espelhar ali na figura paterna, né? No homem ali da casa, e quando tem a ausência, às vezes esse menino vai para as drogas, vai para o mundo da violência, porque ele não teve uma figura paterna ali no lar, né? Que é a figura masculina, né? Que é a figura ali que direciona ali a casa, né? Às vezes tem pessoas ali... Eu trabalho também numa escola por muito tempo e eu vejo muito isso na realidade dos alunos. Muitos alunos que têm ausência ali do pai, às vezes porque faleceu, ou então porque os pais se separaram e não tem uma figura paterna no lar, e às vezes gera uma desordem, às vezes vira um menino, um adolescente revoltado. Aham. E você disse que você começou a trabalhar cedo, né? Sim. Com quantos anos você começou a trabalhar e onde você começou a trabalhar? Eu comecei a trabalhar, Lidiane, com 10 anos de idade, na minha casa mesmo. Os meus pais tinham um pequeno comércio, bem pequeno mesmo. Assim. Porque, na verdade, assim, esse comércio que você fala é uma vendinha, né? Só para que o pessoal possa entender. É uma vendinha bem pequena, assim. Aquelas vendinhas de bairro que você vê, assim,
quem mora assim nos bairros vai entender o que eu tô falando, assim. Aquela vendinha, né, que vende tudo, de tudo um pouco, que vendia Qual que era a leite. classe social de vocês na época? Nós éramos bem pobres, assim, uma Aham. situação bem pobre. E ali, igual eu tô te falando, né? Era uma vendinha bem pequena. Então, no período da manhã, eu estudava e à tarde eu ficava lá no atendimento. E aí, por enquanto que eu atendia, eu já fazia minhas tarefas. Também não abandonava esse lado da escola, que é muito importante, né? Sim. Dá para conciliar, às vezes, o trabalho com o estudo. Sim. E quando você trabalhava com a sua mãe na vendinha, você era remunerado ou não? Não. Não, né? Mas assim era mais para ajudar mesmo a mãe, até porque ela não tinha condição de te remunerar, né? Você auxiliava ela para que ela pudesse dar o sustento para vocês na casa, até porque eram só vocês três, Isso mesmo. né? E o seu irmão, o que que ele fazia na época? Ele ajudava vocês ou não? Meu irmão era mais novo, eu sou a mais Sim, velha, ele tinha sim. 8 anos. Então ele era mais aquela fase de criança mesmo, de brincar, de estudar. Como que era a convivência de vocês? Era uma convivência boa, assim, com ele Aham. E com a sua mãe também? também. Nunca tiveram nenhum tipo de atrito, nenhum tipo de desentendimento? Às vezes tem, né? Porque familiar. Hoje ou na época? Eu digo assim, na Não. época que você trabalhava com ela. Na época não, assim, não muito. Eu não recordo assim de muitos atritos assim com ela na época. Porque hoje em dia os adolescentes estão bem, digamos, rebeldes, né? Hoje, para assim, para lidar, hoje os adolescentes eles têm mais dificuldade de acatar um sim ou um não de mãe, de pai, né? Sim, e aí tá faltando muito limite dos pais, né, que precisam dar esse limite para A os sua mãe te filhos. dava limite na época. Dava limite, assim, tinha horário de voltar para casa, né? Tinha uns horários que é necessário ter para a criança, porque nós, quando estamos nessa fase da infância, da adolescência, nós não temos a maturidade que nós temos hoje, né? Que nós sabemos exatamente. ali, se eu ficar muito tempo tarde na rua, dependendo do lugar que eu tiver, vai acarretar prejuízos na minha vida, né? E aí, às vezes, a criança e adolescente, ele não tem essa ideia, né? Ele está ali deslumbrado, naquela fase de, né, que pode tudo. E aí, se não houver esse limite, quando os pais dão esse limite, também é uma forma de amar, porque esses pais não vão ser, assim, muito amigos dos filhos, porque amigo, às vezes, é aquele que deixa a criança fazer tudo que ela quer, só que depois, na vida adulta, vem as consequências e essa criança fica revoltada com os pais. Nossa, meus pais não me deram um limite, por isso hoje eu estou vivendo essa vida. Às vezes há uma criança que não estudou porque os pais deixavam só em casa, dormindo demais, um exemplo, né? Aí chega na vida adulta, tá ali numa situação difícil, né, profissional, mas aí vem aquela revolta. Ou então, às vezes, fica até tarde na rua, se envolve com drogas, ou ali com várias coisas. Às ali. vezes, nesse sentido, tem até condição, né? Uma financeira boa e acaba se envolvendo, né, nesse mundo das drogas, por uma falta de atenção dos pais, uma falta de um aconchego, né, de um diálogo, porque às vezes o adolescente ele não quer nada além de dialogar com o pai, com a mãe. É isso mesmo, Lidiane. Às vezes é um pequeno gesto dos pais, é um abraço, né? Um elogio, tá ali, eu tô com você. Esses dias eu escutei uma adolescente falando exatamente isso. Angélica, eu não quero mais viver. Adolescente? Adolescente, de 13 anos. Não quero mais viver, uma menina. Eu só queria que minha mãe me abraçasse e falasse que vai ficar tudo bem. Olha, vai ficar tudo bem, né? Cara, é tão fácil, é tão simples, né? Sim, e às vezes, mãe, você que está nos ouvindo, às vezes seu filho, sua filha só queria um abraço seu, um elogio, um tempo de qualidade, porque às vezes tem muitos pais que querem dar tudo, às vezes teve uma vida financeira escassa lá na infância, né? Não tinha muito dinheiro. Será que não seria uma falta também de conhecimento, Angélica? Não seria? Falta de conhecimento também. E aí, às vezes, na vida adulta, eles querem dar celular, querem dar tudo, mas menos atenção. Menos o tempo, né? Tem dificuldade, às vezes. Tem pais, Lidiane, que tem dificuldade de dar abraço, porque eles não receberam o abraço lá dos pais. Então, eu falo no sentido de conhecimento por esse motivo, porque assim, às vezes nós vemos que a correria ela tá tomando conta, né? Tá tudo muito acelerado.
E a ausência do conhecimento, eu digo nesse sentido, Sim. porque os pais, por exemplo, a minha mãe, né, ela não teve isso dos pais dela. Então tá tudo bem. Só que eu sei que está tudo bem porque eu busquei conhecer, eu busquei saber, né, nesse sentido de que não é culpa dela, né? Não é culpa de ninguém. Só que depende de mim hoje, né, se eu aceito ou não continuar vivendo essa situação. Por isso que eu digo assim que eu acho linda a sua história, porque você perdeu logo o pai cedo, ajudou a mãe cedo, vocês tinham uma vida de classe baixa e nem por isso você deixou de estudar, você deixou de trabalhar com a mãe, você sempre foi uma filha dedicada, gostava e gosta até hoje de ler, né? Inclusive, depois a gente vai falar sobre todo o seu conhecimento, a gente está começando, porque você foi sempre estudiosa. Tem adolescentes que eles não vão por esse lado. Tem adolescentes que não entendem a ausência dos pais, né? Como você entendeu a ausência do seu pai, a ausência da sua mãe, provavelmente por ela trabalhar bastante para poder colocar o sustento dentro de casa. Lídia, é muita assim, é o conhecimento mesmo que você falou, né? Hoje nós temos mais possibilidades, nós temos muitos livros, né, disponíveis, temos cursos, né, o YouTube, né, gratuito que você pode assistir, igual esse podcast que você pode acompanhar, né, semanalmente, que aqui vai sempre ter conteúdos maravilhosos, né? Então é uma fonte de conhecimento. Uma história de vida atrás da outra, diferente, né? Cada um passa por situações. Às vezes pode ser que, por exemplo, quem estiver nos assistindo ou nos ouvindo, teve uma situação igual ou parecida, ou quem não teve, provavelmente vai modelar para que, quando acontecer, ela saber se superar, ela saber passar pelo processo, né, desses desafios. Porque a nossa consequência, o resultado, ela só é baseada no meu processo, como eu abracei aquela situação, como eu quis trabalhar diante daquilo. Sim, isso mesmo. E aí tem hoje muito conhecimento, né? Igual você falou também sobre a questão dos adolescentes, né? Hoje de estarem assim, de estarem desmotivados, né? E assim, até é importante também o papel familiar nisso, né? De incentivar ele a ter sonhos, né? Que ele pode conquistar, que ele pode ter a profissão que ele deseja ter. A sua mãe te ajudou em tudo isso ou não? A minha família, eles falavam muito sempre assim da família como? Família, tios, avós. Tá. Assim. Então você sempre teve o amparo dos seus parentes. Não amparo emocional. Isso, emocional, assim, digamos assim, para que as pessoas possam entender. Uma palavra que você, às vezes você fala assim, nossa, eu não posso ajudar financeiramente uma pessoa, mas só que quando você fala uma palavra, nossa, como você é inteligente, você é capaz, você consegue, você já está incentivando, já está sendo uma palavra positiva que você está dando para o seu filho, ali para a sua rede familiar, para a sua rede de amigos. Então, assim, eu lembro que na minha infância eles sempre me falavam que eu era inteligente, então isso ficou fortalecido também na minha autoestima, assim. Tem alguns outros pontos que não eram muito, mas isso assim me ajudou. E aí um ponto assim interessante que aconteceu na minha vida foi na escola. Eu estava no ensino fundamental e a diretora da minha escola, maravilhosa, o nome dela era Graça, uma professora assim incrível. Ela estava um dia na acolhida, né? Tinha um Pai Nosso que era na entrada, tinha essa acolhida todos os dias. E ela comentou, ela falou assim, olha, eu tive uma aluna que ela era leitora, ela lia muito, ela conseguiu uma bolsa na faculdade. Mas era leitora como? Ela buscava, elas emprestavam um livro na biblioteca da escola. Sim. E iam ler. Ah, tá. Elas tinham hábito de leitura. De leitura. Ah, tá. E aí, Lidiane, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, se elas conseguiram, eu também posso conseguir. Porque, na época, eu já sabia, tinha essa consciência que a minha mãe não ia ter condição de pagar uma faculdade para mim. Falei assim, nossa, se ela conseguir uma bolsa gratuita, eu também vou conseguir. Então, eu tinha essa meta desde cedo. Falei assim, não, eu vou fazer faculdade também. E aí, desde esse dia, eu coloquei como meta, como objetivo. Comecei a ler mais, assim, tive um hábito de leitura. E a leitura é fantástica, porque aumenta seu conhecimento,
né? E às vezes até trocar um pouco E de... para quem não consegue, para quem não gosta de ler? O que pode fazer? Começar a ler 15 minutos por dia, 20 minutos por dia, né? 10 páginas. Vale gibi? Gibi, os adolescentes gostam muito, né? Mas é bom escolher, assim, sua leitura. Qual que é a leitura? O que eu vou aprender nesse livro, né? Sim. Porque assim, tem alguns livros que eu li, Lidiane, no meu ensino médio, que hoje, na idade que eu tenho, com a maturidade que eu já tenho, eu não leria. Não leria muito, que eram, assim, uns livros de romance. Aham. E, às vezes, ficou registrado na minha memória uma perfeição que não existe. É bem isso. Que aí fica aquele ideal, né, de né, assim... Só que a gente não tá muito longe disso, não. A rede social tá aí. Ela, às vezes, ela esconde muita coisa, né? Muita realidade. Sim. Né? Então, assim, às vezes tem adolescente que quer... como que é o nome daquela doença que a pessoa come e vai regurgitar? Esqueci. Que ela quer ficar magra porque fulano de tal, na rede social, ela é magra. Né? Então, aí ela come, não quer engordar, ela vai lá e regurgita lá no sanitário. Então, assim, tem muitos adolescentes que, mesmo não sendo dessa época, né, dos livros, hoje acompanha a rede social. Então, às vezes, assim, que não é a nossa realidade. Sim. Então, assim, eu acredito também que tem adolescente que segue, que fica na mente, né, no pensamento, dentro de si, essa figura que ela acompanha na rede social, que fica pro resto da vida. Só que, na verdade, é como você disse, né? É uma mentira, né? Não é real. Sim. A rede social é uma parte da vida daquela pessoa, né? Não vai ser o dia todo, né? Justamente. É uma parte, às vezes você vê ali 10% da vida dela na rede social, você imagina que seja uma vida perfeita, né? Que é só viagem, uma vida luxuosa, mas ela também vai passar pelos desafios da vida. Só que às vezes ela não vai postar ali porque ela escolhe o que ela quer postar na rede social. Sim, sim. E aí a pessoa que está assistindo, ela vai vendo, ela vai olhando ali, aí só viagem, muita coisa boa, ela se sente frustrada, porque ela olha para a própria vida, uma vida às vezes normal, né, de todo mundo. Ela fala assim, nossa, e aí vem a frustração e ela não quer fazer o básico. Eu posso comparar com o livro que você acabou de dizer, que quando você leu e hoje você vê que não é nada daquilo ou não? Pode sim. Pode ser feita uma comparação? Sim, pode ser feita uma comparação. Tá. Né? Vamos continuar aqui, porque senão eu não vou dar conta de seguir o roteiro. Você trabalhou com a sua mãe, aí depois você buscou um trabalho fora, com 14 anos de idade. Onde você foi trabalhar? Com 14 anos, eu estava na 8ª série. Aham. Eu vendia revista na minha sala. Eu esqueci de comentar com você, do Avon. E aí eu tinha uma colega que ela já trabalhava. Ela trabalhava de babá, ela já tinha trabalhado em casa de pessoas. Aham. E ela me perguntou assim, Angélica, você quer trabalhar? Eu olhei assim para ela e falei, acho que eu quero. E aí ela me indicou um trabalho numa casa de uma senhora de idade. E aí ela falou desse trabalho, eu falei, olha, mas eu não sei cozinhar. Isso é com 14 anos, né? 14 anos. Falei, eu não sei cozinhar ainda. Ela falou assim, não tem problema, que ela ensinava. E aí foi muito bom para mim, eu gostei desse trabalho. E aí ela ensinou assim a fazer comida, como lavar roupa. E aí eu fazer. Nossa, que legal! Foi assim uma experiência muito boa, que às vezes hoje é o básico, assim, igual você falou da rede social, né? Que assim só mostra lá. E aí acaba que às vezes o adolescente, a pessoa não quer fazer o trabalho de casa, como lavar as vasilhas, como limpar a casa, como fazer as necessidades. Você se sentia útil trabalhar com a senhorinha? Eu falo assim no sentido de além da comida que você disse que aprendeu, emocionalmente, conteúdo assim para você levar para a vida. Você teve vergonha em algum momento de trabalhar com ela?
Não, não tive nenhuma vergonha, assim, para mim foi muito bom naquela época, porque, assim, eu recebia, né, era remunerada, Aham. e aí, assim, Era bom a foi, remuneração? não era, assim, era bem pouco, mas Ah, para tá. mim, na época, Era excelente, né? na época era ótimo, quem não, né, assim, Aham. e aí você tá com 13, 14 anos ali, você tá recebendo algum dinheiro que você, eu posso comprar ali Aham. o que eu quiser com esse dinheiro, é muito, era muito bom. Aham. E E aí, você era remunerada? era remunerada, era meio período, então eu podia trabalhar, já trabalhava, né? Podia estudar e ali tinha uma vida assim bem. E a senhorinha me tratava muito bem, assim, Como era se um fosse uma amor. filha ou Era uma como se fosse uma neta? filha ou uma neta, que até as filhas dela às vezes ficavam um pouco com Com ciúme. ciúmes. Aham. De tão bem, era um amor de pessoa, assim, foi uma trajetória muito boa, assim, de Isso trabalho. tudo em Minas Gerais. Não, eu já tinha voltado para Poconé, porque aí depois que meu pai faleceu, a minha mãe decidiu voltar, né, para a Ah, cidade. vocês estavam em Poconé, então. Já estava em Poconé. Ah, sim, você já estava em Poconé. E você, com quantos anos você se tornou independente? Independente, Aham. Porque você disse que você quis sempre ter o seu próprio dinheiro. Que a sim, partir do momento que a gente adquire e tem remuneração e tem o seu próprio dinheiro, acaba virando um pouco independente, né? sim, Não depende mais, assim, do dinheiro da mãe ou do pai. Você já pode comprar as suas coisas. sim. Lidiane, depois dessa fase, né, eu estava ali no oitavo, fui para o ensino médio com esse foco ainda lá do início de fazer uma faculdade. E Aham. aí, no terceiro ano, consegui um estágio. Eu ganhava 285 por mês, mas super feliz. Hoje é quanto isso? Hoje é o que isso? Hoje seria, eu não tenho ideia assim de cálculo quantos que seria. Não, um salário, uma coisa assim, salário comercial, Não, salário bem mínimo. menos, É bem bem menos, menos. R$ 285 que era. Foi em 2009. Foi Sim. em 2009. E aí, depois disso, nessa época, olha como que o estudo vale a pena. Que às vezes tem adolescentes que ele não quer estudar porque ele olha lá o pessoal que é gamer, que joga videogame, que joga, eu não vou estudar Futebol, futebol. cantor, E aí eu né? sempre falo para os alunos, né, gente, ele também precisa de uma disciplina. O jogador de futebol, ele tem várias horas de treino, ele vai treinar, ele tem uma disciplina. Sim. Ele vai aprender a falar inglês, ele Estudou vai aprender também. outra língua, estudou, porque às vezes eles só olham o tempo do jogo e não vê que por detrás daquele tempo tem todo o esforço, né? Sim, exatamente. Pensa que é tudo muito fácil, né? Às vezes até entra, quero fazer isso, mas quando vê todo o desafio, todo o trabalho que precisa ser feito, acaba desistindo porque não era exatamente aquilo que ele queria, né? Mas tá tudo bem, né? Pode Sim, desistir e continuar. Inclusive, você tem uma história muito bacana de mudanças. sim. Essas mudanças, assim, antes de nós chegarmos lá, também eu percebi que foi o auxílio da metanoia, né? Que mudança de Sim. mentalidade. Você é uma pessoa assim que é bem pé no chão, porém você assim também é aberta para mudanças. Sim, isso mesmo. E essa mudança mesmo de mente, de acreditar que você pode, que você consegue, né? E tudo vem da nossa mente, assim, é um poder enorme na nossa mente. Se você acredita que você é burro, né? Tem pessoas que pensam, não, eu sou burro mesmo, não dou conta, não vou. Então você muda essa mentalidade, não, eu posso, se essa pessoa conseguiu, eu também posso conseguir, eu vou conseguir, Você né? fez estágio, você entrou para um processo para estagiar no, na, na- Foi nas- no no Sesc, SESC, no né? Sesc. E aí você trabalhava de manhã, como que é? Estudava de manhã? Conta pra nós. Eu estudava de manhã e à tarde eu fazia estágio. E à Lidiane, noite, e à noite eu estudava para o Enem. Enem. Gente, olha a vida dessa menina com quantos anos nessa época? Que já foi no terceiro ano, né? Terceiro ano, nessa Tinha época, quanto? 16 anos. 16 anos. Gente, estudava de manhã, fazia estágio à tarde, estudava para o Enem à noite. Que, olha, é vida de loucura, né? E Sim. digo assim, para quem tem sonhos, você sempre sonhou na vida? Sempre, sempre sonhei. E nessa época, Lidiane pensa numa pessoa tímida. Era eu, porque assim, lá no estágio, às vezes tinha
Teve uma vez, era para falar em público, era uma visita de algumas escolas no SESC, e aí tinha uns banners para a gente explicar, né? Olha, pensa numa pessoa que era nervosa, que tremia, que não queria falar, mas ia. É igual eu quando eu começo o programa. Não, era bem mais, gente, era bem mais. Como pode, né? Até hoje, hoje eu vou pro quinto, com você hoje, é o quinto episódio. Eu gelo, a barriga fica cheia de borboleta. E olha, isso serve para quem está em casa. Às vezes a pessoa assim recebe alguma oportunidade e não vai porque fala assim, eu tô com medo. Não é você ir com medo mesmo que depois vai melhorando, né? Você vai, de tanto você ir treinando. Eu preciso saber, nesse caso, eu preciso saber 100% ou eu posso saber um pouquinho e aí ir treinando até ficar bom? Treinar até ficar bom. Treinar até ficar bom. É o que você sempre fez? Sim. É treinar até ir melhorando. Foram seus parentes que te ajudaram nesse sentido ou você sempre teve seu start sozinha? Os ambientes que nós frequentamos ajudam muito, né? Igual o SESC foi uma virada para mim, porque as pessoas que... Nossa, é enriquecedor você trabalhar num ambiente onde as pessoas te ajudam, te incentivam, né? É maravilhoso. Gente, então, com 16 anos você teve todo esse incentivo como estagiária. Como estagiária. Olha, era tratada super bem. Você se desenvolveu socialmente, perdeu um pouquinho a timidez ou não? Melhorou minha timidez, porque assim, eu trabalhei em dois setores, né? Um era no setor de dentista do SESC, então assim, tinha o atendimento com as pessoas. E o outro era no social, que era onde tinha cursos, as pessoas iam fazer inscrição, então foi maravilhoso, assim, foi um start. E aí, depois disso, eu passei num concurso, porque como eu estava fazendo essa preparação para o Enem, já me deu uma base enorme. Pode ser que hoje tenha muitas pessoas, Lidiane, nos ouvindo que está preparando para um concurso, dos concursos que estão vindo, né? Ou o Enem. Hoje está assim, o Enem está sendo bem cogitado. Muitas pessoas se esforçando bastante, estudando de manhã, ou à tarde, ou à noite, para poder conseguir uma vaguinha lá na faculdade, né? Isso mesmo. E é muito também emocional, você acreditar que você consegue, né? Quando eu estava nessa fase, 2009, eu li um livro que chamava O Segredo. E aí, nesse livro, ele falava desse poder da mente, de você acreditar, de você pegar uma foto do que você imagina, do que você deseja, colar na parede e ali imaginando. Eu lá com 16 anos. E aí, o que eu imaginei? Você fez isso? Eu fiz isso. Eu falei, eu quero um carro. Quero viajar 2 vezes por ano. Tá, vamos chegar lá, calma. Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. É só eu colocar na parede aquilo que eu quero ou eu tenho que fazer alguma coisa a mais? Você pega essas fotos, essa imagem, né? Igual quem está fazendo Enem. Eu quero ser advogada, eu quero fazer medicina, eu quero ser... Você vai pegar ali a profissão que você deseja, vai colar lá na sua parede. Eu quero... E pode colocar os bens materiais também. Eu quero minha casa própria. Então, porque na verdade, o que eu pergunto é com relação à ação. A ação, né? E aí você vai olhar para essa imagem todos os dias. Vai olhar todos os dias. E aí você vai fazer o que é necessário para isso. Porque é igual estudar. Porque tem gente que acha que é só colocar lá na parede, na porta do seu quarto, no espelho e ficar de braços cruzados. Você vai visualizar isso todos os dias, e você vai fazer ação. Porque estudar todos os dias, vai ter dias que você vai querer, vão te convidar para ir para uma festa, vão te convidar para fazer outra coisa que é mais agradável do que ficar ali. Mas só que se você lembra da sua meta, aonde você deseja chegar, que você tenha esse objetivo, igual na escola, quem está ali na época da escola, né? Às vezes você ia entediante para a escola, você ia querer ficar mexendo no celular. É como se fosse um foco, te ajudar a focar naquilo que você quer, no seu sonho, no seu objetivo. Sim, é ter foco. Porque quando você foca naquilo, você trabalha para aquilo, né? Você faz acontecer para aquilo, para dar aquele resultado que você almeja. Sim, é ter foco. Quando você tem foco, suas decisões diárias vai ser alinhada para atingir aquele objetivo. Quem não tem foco
ele fica perdido, ele vai fazer várias coisas, né? E não vai chegar ali no objetivo que ele desejava. Às vezes vai fazer até coisas boas, só que ali ele não vai ser direcionado para aquela meta, para onde ele deseja chegar. Aham. E você disse que realizou, assim, um dos maiores sonhos da sua vida. Não sei se foi até o primeiro, não sei, foi conseguir uma bolsa, passar no Enem, né? Conseguir uma nota boa no Enem e conseguir uma bolsa no ProUni. Por que isso foi uma realização de um sonho? Ah, eu sonhava em fazer faculdade, assim, desde essa época lá da infância, né? Meu sonho era fazer faculdade. Gente, olha, na idade de 14 anos, 15 anos, Angélica, eu não sabia nem o que era faculdade. E você já tinha sonhos. Eu sonhava já com essa fase, por isso que eu fui muito assim, por muito tempo, né? Determinada, né? Bem determinada. É que nessa fase também as pessoas sempre ficavam perguntando, né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? De tanto perguntar. Aí você foi pesquisar. Aí vai instigando, mas eu não sabia ainda o que eu queria, na verdade. Mas eu sabia que eu queria fazer faculdade, mas não sabia qual faculdade ainda. Tanto é que uma das mudanças é essa, que você entrou para biologia. Você fez um ano, não gostou, e aí você fez outro Enem, passou para administração. Foi isso. Eu fiz um ano de biologia, né? Eu amava, adorava a minha professora de biologia, porque ela era apaixonada pelo que ela fazia. Ela explicava muito bem. Sim. Aí eu fui para biologia, só que eu vi que não era o que eu queria. Então não era o seu sonho. Não era. O seu sonho era entrar na faculdade, mas não era fazer biologia. Não era fazer biologia. Aí você terminou a administração ou não? Concluí a administração. Concluiu? Foi em 2014, já faz 10 anos. Aham. E olha, são sonhos que vale a pena você, assim, passar por determinado momento, período, né? Ah, eu vou estudar durante um ano, vou focar nesse um ano, porque depois você vê que vale muito a pena, né? Fala assim, nossa... assim, eu acho interessante porque a sua vida ela não é muito diferente da minha. Porque eu estou sempre em mudança, eu estou sempre em transformação, eu gosto de buscar coisas assim que realmente vão me acrescentar, vão melhorar em todas as áreas da minha vida, ou uma ou outra. E você, assim, teve vários recomeços. E esses recomeços, você sente que valeram a pena ou você voltaria e faria tudo de novo? Porque em 2012 você foi classificado em 2 concursos, um para o município, outro para o estado. Você ficou no município há menos de um ano, aí você foi para o estado, né? Sim. Você até hoje está como servidora pública desse mesmo concurso ou não? Sim, até hoje eu tô, assim, quando Deus, né, desejar, permitir, porque né? Assim, nosso propósito às vezes vai mudando. Tem muitas pessoas ali que transitam de carreira, né? Vê ali que, né, foi um tempo, foi um aprendizado, foi gratificante, mas não é mais ali o que arde o meu coração, não é mais aquela paixão que eu tenho, porque assim, eu me descobri na área do coach, assim, depois que... E tá tudo bem a mudança para você? Tá tudo bem a mudança. Vai ter o desconforto, né? Você vai sair ali da sua zona de conforto, né? Que quando você passa ali igual eu fiquei 11 anos, né? Tô 11 anos. Exercendo uma profissão é uma mudança que tem muitas pessoas passando por isso também, né? Mudando ali de área. E aí você sai ali daquela zona de conforto. De conforto, são desafios, é um desafio, né? Inclusive, você teve um desafio na escola, na liderança da escola, onde você fala que você sempre gostou de pessoas, mas detestava falar em público. Só que agora eu quero saber, como que você consegue conciliar gostar de pessoas e não gostar de falar em público? Como que é isso? Explica. Então, nessa época, assim, que o líder ali vai, dependendo do tamanho da equipe, né? Se for uma empresa, né? Até se for um órgão público mesmo, ele vai precisar falar ali em público, em reuniões, né? E até para economizar tempo também, porque se você precisar falar, dar algum recado, alguma estratégia para a equipe, né? Se for falar de um por um,
É mais fácil falar ali, às vezes, todo mundo junto, que você vai ter uma economia de tempo, né? E aí, naquela época, eu era muito tímida, assim, para falar em público. Porque Aham. vem o medo de mostrar a vulnerabilidade, aquela perfeição. Às vezes, você olha para uma pessoa ali que é tímida e caladinha, às vezes ela tem medo de errar, medo de Até do falar. julgamento das pessoas, o que elas vão falar, né? Medo de ser julgada, eu vou errar. Igual aqui nós estamos né, no podcast, na rádio. Às vezes vem uma palavra errada, vem uma Mas tá palavra... tudo bem. Tá tudo bem, nós já estamos perdoados, todo mundo erra, ninguém é perfeito. Isso mesmo. E aí, às vezes, em muitos de nós, vem esse medo, né? Eu vou errar, vou falar algo errado. Até o medo inconsciente, Lidiane. Às vezes, lá no nosso ensino fundamental, quando era criança, fizemos algo na sala de aula, os alunos riram de nós, e aí vem um bloqueio inconsciente. Vou falar, vão rir de mim, vou gaguejar, vão falar de mim, vão caçoar, vão zombar. E, às vezes, isso existe até hoje, né? Isso existe não mudou. Até hoje, não mudou. Assim, na minha história, quando eu estava na 5ª série, eu fiz um poema. E aí eu fui selecionada. A professora de português escolheu o meu poema. Mas aí, Lidiane, eu não sei o que aconteceu. Eu perdi esse poema. Não achou? Não achei. E aí a professora, ela deu um sermão, né? Assim, em você? Em mim, na sala. E aí, só que ali, com aquela mentalidade de criança, às vezes você não dá o significado certo e gera pra aquilo, um bloqueio. Um bloqueio, exatamente. E aí, outro bloqueio que eu tive também, assim, depois na vida adulta, que eu fui olhar, assim, era um grupo de apresentação que tinha na escola, e eu não estava dançando ali tão bem, acho que como o grupo, como era para ser na apresentação, e aí eles falaram que eu poderia ir embora. Aí eu fui embora, assim, mas vem aquele sentimento de rejeição, né, de inadequação, de insuficiência. Aí depois até eles me chamaram de volta, eu não sei se eu voltei, não me lembro bem assim. Só que no inconsciente, como é criança e nosso cérebro é formado ali dos 0 aos 12 anos, nosso emocional, às vezes uma experiência gera ali um significado e gera uma crença na nossa vida. E aí fica ali registrado. Você acredita que tudo isso que você passou, né, nesse sentido de rejeição, digamos assim, né, do próprio grupo, né, da escola, dos amigos, você acredita que deva ter tido algum tipo de preconceito na época ou não? Não, eu acho que não, assim, não. Foi algo mesmo que aconteceu, né, às vezes é a preparação mesmo, né, de como falar, né. Hoje nós temos livros, tem a linguagem não violenta, né, que é um livro que eu até pretendo ler também, que ajuda, assim, a gente comunicar melhor, de uma forma mais eficaz ali, para não gerar tantos traumas. Isso hoje, né? Isso hoje. Porque antigamente não existia isso. E hoje é o nome bullying, mas antigamente era realmente assim, você ser maltratada pelos colegas, ser afastada de um grupo, você não ser aceita. Isso acontecia muito. E, assim, no caso de você ter sempre sido uma pessoa muito determinada, tinha excelentes notas, né? Assim como você é uma pessoa muito estudiosa e, embora tímida, você se considerava nerd? Acho que não, assim, não muito, que eu vejo que tem alguns... E até falando de bullying, assim, o bullying traz muitas consequências, assim, mais pesadas para algumas pessoas. Ruins, né? Ruins. Por exemplo, assim, que eu lembro muito aqui já me chamaram de boi de óculos. É um bullying que ainda tem até hoje nas crianças de hoje, que elas ainda reproduzem, né? E a gente não sabia que era bullying na época, né? Não sabia que era bullying. Só que aquela criança, ela vai ouvindo tantas vezes aquilo, vai ouvindo, vai gerando muitos traumas, né? Naquela criança. E vão criando bloqueios, né? Bloqueios, e às vezes os pais nem sabem, não conversam em casa, né? Para saber o que está acontecendo com aquela criança, como que ela tá. Tem crianças que vão se fechando. Igual hoje, né? Já quanto tempo que já passou a pandemia, ainda tem crianças que usam máscara. Gente, tem tanta coisa para conversar com a Angélica, meu Deus, a menina é culta, ela tem um vocabulário riquíssimo. Praticamente não conseguimos, assim, falar muita coisa da vida dela.
Você pode observar que Angélica é uma pessoa, né, que veio de uma família pobre, né, a classe social baixa, mas ela nunca deixou de realizar seus sonhos, sempre estudiosa. Inclusive, ela fez 3 viagens internacionais. Conta para nós a primeira, que foi em 2016, que foi para Londres e Paris. Ai, foi uma viagem maravilhosa, Lidiane. Eu sempre tive o sonho de viajar para um país que falasse a língua inglesa. Seria os Estados Unidos. Aí não deu certo nessa primeira. Aí eu planejei a viagem para Londres, fiz o meu passaporte, fiz toda a pesquisa. Falei assim, vou sozinha, fui sozinha, pesquisei. Deu um pouco de nervosismo, de medo, né, na primeira vez, né, como que vai ser a experiência. E fui, pesquisei tudo, o metrô, como que andava no metrô. Olhei as hospedagens. Você pesquisou tudo isso antes? Tudo antes. Eu que fiz minha montei. E a programação financeira você fez? Fiz a programação financeira, comprei a passagem. Eu que organizei toda a viagem. Comprei as passagens, comprei ali a hospedagem. Ficou quanto tempo lá? Fiquei 2 semanas. Ótimo, que delícia! Foi assim. Aí uma semana num lugar, outra semana no outro. E outra semana no outro. E 2017 você esteve em Washington e Nova York. Foi uma viagem também muito maravilhosa. Porque foi uma viagem atrás da outra. Foi. É que depois que você vai pela primeira vez... Você quer ir sempre. Você quer ir sempre. Você estava namorando na época ou não? Não. Não, né? Então podia ir sozinha tranquilamente. A sua mãe ficou preocupada quando você foi? Na primeira um pouco, né? Assim, mas ela... É que antes... É porque, assim, quando você vê alguém que vai... né, próximo. Teve uma pessoa da minha cidade, né? Ela foi de Poconé. Uhum. Ela fez uma Eurotrip sozinha, viajou vários países lá da Europa. E aí eu mostrava para minha mãe, né? Mãe, olha que ela foi, mostrava as fotos, né? Que eu falei assim, aí quando chegou a minha vez ficou mais fácil, né? Que ela já tinha aquela... E lá, assim, foi uma experiência, assim, extraordinária. Tem muitas pessoas que sonham, Lidiane, assim, em viajar e, às vezes, tem essa crença de não poder, né? E aí eu comprei a passagem, olha lá, é lindíssimo os parques, assim, os 2 lugares. Você gosta dos Estados Unidos? Gosto muito. Igual lá os pontos turísticos de Nova York, fui nos pontos turísticos. E aí você pensa que, eu vou sozinha, mas chega lá, você faz um monte de amizade, encontra. Cheguei lá, encontrei uma menina de São Paulo que estava no mesmo quarto. Encontra muito brasileiro? Muito Porque brasileiro. na Europa tem muito brasileiro. Muito brasileiro. Muito brasileiro viajando sozinho. Brasileiro viajando em grupos. Encontrei muito. Fiz amizades, né? Eu conheci uma menina lá no museu em Londres. Lá do Rio de Janeiro, fiz amizade com ela, tirando foto. Que delícia, né, gente? Tem amizade até hoje com ela ou não? Tenho amizade até hoje com ela, ela é maravilhosa, ela ama viajar, sempre ela está viajando. E por volta de 2018, antes da pandemia, você foi para Orlando e Miami. E você disse, inclusive, que estudou lá 2 semanas a língua inglesa. Como assim? Foi uma experiência fantástica, Lidiane, porque assim, um amigo já tinha ido. Olha o poder da conexão, né? Por isso que é bom ter bons amigos. Ele falou, Angélica, fiz um curso lá de inglês. Aí ele me falou o nome da escola. Uhum. Eu pesquisei o nome da escola. E aí vi ali a data, o período do curso. Fiz minha inscrição quando eu cheguei lá em Miami. Meu Deus, você fez a inscrição antes, mas estava tudo preparado a viagem? Ou você fez a inscrição antes de preparar a viagem? Fiz a inscrição lá, porque essa inscrição precisa ser presencial. Aí aproveitei, né? Porque aí fui para Orlando, fui para Disney, fui lá nos parques que são maravilhosos. Aí fui para Miami, já fiquei uns dias lá. De manhã eu ia para a escola, à tarde eu ia para a praia. Olha, foi 2 semanas assim fantásticas. Aí fiz várias amizades que eu tenho até hoje. Encontrei muitos brasileiros. Nós temos uma foto de mais de 10 brasileiros juntos. Que brasileiro tem em todos os lugares, né? Gente, brasileiro não tem jeito. Brasileiro é top. Eu amo ser brasileira. Deixa eu te falar uma coisa. Me conta pra nós como que é... Que situação que é essa de você viajar bastante...
conhecer várias pessoas, tá feliz, tá tudo bem, e aí chegar num período que você passou por um processo de não perdão. Ali durante a pandemia, Lidiane, assim, foi, acho que para muitas pessoas, né, foi um ponto ali de virada. E ali nós ficamos isolados, né? Tudo que estava embaixo do tapete começou a vir à tona, né? Que às vezes no dia a dia do trabalho você vai deixando para depois, para lá. E aí quando você está sozinho, vem aquela bola de neve. Você começa a pensar repetidamente em algum problema, né? E eu entrei nesse processo de não perdão mesmo, porque eu falava, nossa, por que essa pessoa fez isso, né? Por que aconteceu isso comigo? E aí você vai entrando num processo de culpa, né? E quando você tem uma memória lá do passado, e aí você fica revivendo ela todos os dias, você vai sentindo aquela mesma dor e vai revivendo aquele mesmo bloqueio. Tá, mas explica para nós esse melhor para que nós possamos entender. Porque você, por exemplo, você passou por um processo de não perdão, foi no período da pandemia, com tudo que aconteceu com todo mundo, né? Sim. E como que você... qual foi, assim, o start, né, o começo, assim, de tudo, para que você não conseguisse perdoar qualquer ato que a pessoa tivesse de atitude contra você ou para você? Por mais que a gente saiba um pouco assim, de perdão ali pela igreja e tal, o perdão ali emocional, né? Assim, você às vezes não tinha tanto ali conhecimento, né? Aham. E aí eu li um livro, né? Tá, não, peraí, mas assim, vamos lá. Por exemplo, a pandemia e o não perdão, né? Dentro da pandemia, assim, o não perdão, assim, porque tem muitas pessoas que vivem, ficou muito arrasado no período da pandemia por conta de perdas. Sim. Por conta de perdas. Nesse período você teve alguma perda? Graças a Deus, assim, bem próximo não, assim, perdi. E o assim, que te influenciou a cair talvez até numa depressão? Você teve depressão ou não? Não. Não teve. Graças a Deus, assim, Deus, né, assim, direciona tudo. Aham. Porque eu quero entender melhor, assim, passar para frente, esse não perdão dentro do período de pandemia. É que assim, na pandemia nós passamos por um processo de isolamento, né? Sim. Igual para mim, né? Foi um não perdão. Tem pessoas ali que estavam com problemas ali, entraram até em depressão, né? Porque tinha alguma ferida ali não tratada. E aí você começa a pensar naquilo todos os dias. Você vai pensando e vai virando uma bola de neve. Porque você começa a reviver. É igual se pegasse algo. É porque o nosso cérebro, ele não distingue, por exemplo, o que aconteceu semana passada. Ele não sabe o que é sim, 10 o que é anos não. passados. 10 anos atrás, né? E aí, às vezes, tem pessoa que tem ali, aconteceu algo com ela lá 10 anos atrás. E aí, pelo fato de nós estarmos no isolamento, não tinha o que fazer, e aí a cabeça fica trabalhando, maquinando coisas assim até que não deveria. Sim. E aí veio o passado na sua mente naquele momento. Seria isso? Era algo mais ou menos assim recente, então ir um pouco ali do passado, só que você acaba ali virando uma bola de neve, porque aí você entra num diálogo interno, que nós temos aquela conversa que é com nós mesmos, né? Sim. Que às vezes assim no dia a dia, às vezes tem pessoas que não tem tanto porque é muito trabalho, é uma correria, né? Não tem esse momento, mas na pandemia, às vezes era muito tempo em casa, não dava para fazer muitas reuniões, né? Sair com amigos. E aí eu entrei assim nesse ciclo, nessa. E aí depois, assim, como que eu fui, assim, identificar. Às vezes você não identifica, você, assim, tem pessoas que estão passando por algo que ela não tem muita consciência de como que tá ali a vida dela. Aham. A consciência, assim, é libertador, você saber a forma como você tá. E diante de tudo isso, você conheceu, né? Você teve a necessidade de buscar uma autoajuda e aí você você pesquisou o livro mais vendido, né? Na época, talvez. E através desse livro você entrou num processo de autoconhecimento e aí você se apaixonou pelo coach. É isso mesmo. Aí eu pesquisei lá, né? Vou pesquisar na internet.
Aí o primeiro livro que apareceu foi O Poder da Ação. Lidiane, tinha lá umas vezes por semana que nós pedalávamos em Poconé. Que na pandemia o pessoal assim precisava fazer atividade física e as academias estavam fechadas, né? E eu contava desse livro para todo mundo. Ali esse livro parece que foi um divisor de águas na minha vida. Abriu minha mente, parece que minha visão era limitada e abriu minha visão assim de uma forma assim extraordinária, até como cristã também, que lá ele falava assim sobre a Bíblia, né? Você já leu a Bíblia, você dedica um tempo diário para a leitura. Eu falei, meu Deus, que tipo de cristã que eu sou, né? Porque eu não estava tendo esse momento de meditação, né, de meditação, de estar fazendo isso. Eu falei assim, olha quanto que eu preciso melhorar, né? Então abriu assim minha mente de uma forma assim transformadora. E aí mergulhei nessa imersão do mundo do emocional, da inteligência gostoso, emocional. Né? É maravilhoso. Gente, eu amo essa parte, meu Deus. Maravilhoso. Quem sabe numa outra oportunidade você vem para falar com a gente, conversar com a gente sobre esse mundo, deste lado do coaching, deste lado de palestrante, o que você gosta de aplicar. Fala um pouquinho para nós sobre esse mundo seu. Olha, é um mundo extraordinário, porque você passa a se conhecer, autoconhecimento transforma. Autoestima sobe, Autoestima né? sobe, melhora a segurança, né? Você sonha mais alto, você começa ali e em busca dos seus sonhos, né? Sua vida muda drasticamente. Você tem consciência de cada área da sua vida, como tá. Minha vida, eu pensava que estava bem ali, mas só que não estava. Tinha áreas que estavam abandonada. Fui trabalhando as minhas crenças, né? Crenças em todas as áreas. Que eram crenças improdutivas, né? Improdutivas, né? Crenças financeiras, às vezes nós temos crenças financeiras muito negativas do que nós vimos e ouvimos diversas vezes falando sobre o dinheiro, né? Cita um para nós. Dinheiro é difícil, não dá em árvore, né? E aí vem na vida adulta no inconsciente vem essa mensagem. Várias áreas ali que estavam bloqueadas, né? Que depois, assim, do coaching, desse aprofundamento, assim, foi virando. E tem virado, né? Eu ainda vivo esse processo todos os dias. Ai, gente, eu amo inteligência emocional, eu amo coaching, né? Trabalhar os treinamentos. Gente, é muito bom. O autoconhecimento, então, gente, é fantástico. Para que nós realmente possamos, assim, equilibrar todas as áreas da nossa vida, tá dentro da inteligência emocional, né? No autoconhecimento, você se conhecer, saber qual é o seu limite, saber o que te bloqueia. Gente, é muito interessante. Eu amo essa área. É maravilhoso, assim, é transformador, assim, abre várias chaves. Quando você vai mudando, se autoconhece, conhece o outro, né? Você melhora seu social, seu ambiente de trabalho, seu profissional, várias áreas da sua vida. Seu social muda, seus amigos vão mudando, porque aí vem pessoas que estão também buscando todo o tempo, né? Que tá ali naquela busca. 2023, no início de 2023, você mudou para Cuiabá. Aí de lá para cá você começou todo o seu trabalho aqui em Cuiabá, como coaching, como palestrante. E o serviço público, você trouxe para cá? Como que você fez? Você fez essa transição para cá? Que é do estado, né? É do estado. Eu transferi para cá. E deu tudo certo, né? Deu tudo. Olha, foi muito Deus também nessa época, porque eu ainda não imaginava mudar para cá nessa época. E aí uma colega de trabalho, ela começou a falar dessa transferência que ela queria fazer, que estava aberta. Lidiane, eu já estava ficando irritada com ela. Que ela estava falando. Ela perguntava, eu falei, olha, eu não sei, eu não estou por dentro de tudo. E aí me gerou um dia uma curiosidade, eu falei assim, eu vou entrar aqui, vai que tem alguma escola próxima, né? E entrei e falei, nossa, que interessante, tem essa escola aqui, essa tal. A gente tem que estar aberta, né, para ouvir às vezes, pra ouvir. E eu, assim, já falei assim, tem essa. Eu falei, olha, porque eu imaginava que ia ser muito longe, bairros mais distantes, né? Lidiane, aí nesse dia, eu falei assim, ela falou assim, vamos mudar, vamos. Eu falei assim, olha, seja o que Deus quiser. Se Ele quiser, vou fazer uma oração, né? Aí Ele que vai mandar, Ele que vai direcionar. Se for essa mesma hora,
vai ser agora. Lidiane, com menos de 30 minutos eu entrei numa live, e aí a pessoa da live, ela levantou a mão assim e falou, olha, sai da sua parentela. E falando lá de Abraão, né? Deus falou para Abraão, né? Sai da sua parentela. E olha, aquela fala foi para mim, porque depois ele falou assim, olha, isso aqui não estava nem no script. Ele não ia falar aquilo. Eu falei, gente, é Deus falando comigo, né? Porque agora mesmo estava aqui. E aí a mudança foi, assim, sensacional. Deus, assim, providenciou tudo. E nesse mesmo ano, no mês de julho, eu tinha ido em um treinamento do Select lá em São Paulo. E aí uma amiga que tinha sentado comigo, eu fiz essa amizade lá, ela falou assim, olha, você vai mudar de cidade. Aí eu fiquei assim, falei, acho que vou, né? Mas eu pensei que era não tão logo, não no mesmo ano. E foi no mesmo ano? No mesmo ano. Então, assim, o agir de Deus é essencial. Por isso que nós também, assim, não só o autoconhecimento, mas também buscar constantemente uma intimidade com Deus em oração. E esperar Ele responder, né? E esperar Ele responder, né? Orar. E agindo também, que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Uhum. Aproveita então este momento agora, para você, se você fosse dar um aconselhamento, ou deixar uma mensagem, ou falar algo para as pessoas que estão em casa, ou ouvindo e nos assistindo, qual seria este aconselhamento? Seria, olha, busque intimidade com Deus todos os dias. Né? Busque intensamente, né? Dedique tempo a Ele, que Ele vai te direcionar em todas as áreas. Que bênção! E agora fala para nós como que faz para te encontrar. Através do Instagram, Angélica Maiara 2024, Angélica Maiara com Y 2024. E através do WhatsApp 65996811791. Gente, e é isso, daqui pra mim eu vou deixar pra você este mimo. Uau! Tá? Pra que você possa lembrar de nós toda vez que você for ver. Amei. Eu acredito, é muito interessante, né? Também bonitinho. Inclusive, gente, eu quero dizer pra vocês que também ganhei esta caneca de uma amiga, de uma colega de trabalho. Eu amei. Ó, de coração. Angélica, quer agradecer alguém, mandar beijo? Eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer também a todos vocês que ficaram até agora, né? Que estão nos ouvindo ou nos assistindo. Muito obrigada ao pessoal também de Poconé que está nos vendo, né? A todo mundo. Gratidão pela sua vida e compartilha, manda para outras pessoas. Segue o canal, né? Que aqui toda semana vai ter pessoas extraordinárias que com certeza você vai aprender com a história delas e vai te gerar ali muitos insights, né? Na sua vida. É isso, obrigada pela honra, tá? Eu quero dizer que você abrilhantou nosso episódio. E dizer que você é maravilhosa, você tem muito chão pela frente, nós aprendemos muito com você, tá? E eu quero aqui já agradecer você que nos ouviu, inclusive, você que está nos assistindo pelas redes sociais, nosso muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!